Meus amigos, nós estamos avançando no nosso estudo do livro Deus e Universo. Estamos fazendo resumos de cada capítulo. E agora nós vamos falar do capítulo 10, intitulado Teoria do Desmoronamento e Suas Provas. A bem da verdade, nesse capítulo, o Baldi vai repetir para nós alguns conceitos que ele já nos apresentou nos capítulos anteriores. Mas isso é um tanto quanto favorável para nós, porque nós vamos amadurecer esses conceitos, isso vai nos ajudar a compreendê-los melhor. Então, neste capítulo, o Baldi fala para nós que ele está nos propondo uma nova visão de um conceito muito antigo. Ele está vestindo velhas teses teológicas com uma roupa nova, porque nós vamos encontrar esta mesma ideia em diversas culturas, mas ela está nas bases do pensamento cristão. A tradição judaico-cristã começa exatamente nos falando de desmoronamento, nos fala da expulsão de Adão e Eva do paraíso, nos fala da revolta e da queda dos anjos, que é exatamente esses conceitos. Eles estão na base, então, da doutrina cristã. E é necessário nós enfrentarmos esses conceitos. É necessário compreendê-los de uma forma mais adaptada ao nosso nível evolutivo, porque assim nós vamos colocar Deus no seu verdadeiro lugar, vamos compreender a razão do mal e da dor no nosso universo, vamos entender uma série de fundamentos que vivemos e vamos compreender, então, as razões da divindade. Compreenderemos o dualismo que existe na nossa realidade, não só o dualismo fenomênico, mas o dualismo que integra a nossa própria personalidade. Sabemos que nós vivemos uma personalidade dividida em partes opostas, ativadas por um dinamismo inverso, um divino e outro satânico, que vivem em contrastes no campo do eu, gerando-nos diversos tipos de conflitos, os mais diversos. E hoje entendemos a razão disso. Somos almas falidas, almas que perderam o contato com o divino, vivem uma ilusão de separação, de distanciamento divino. Então isso em nós reverbera em nós com uma série de motivações para dores, sofrimentos, coerções, desequilíbrios que nós transportamos ao longo do tempo, está sendo sanado pela evolução. Entendemos que vivemos sob o assédio de forças satânicas e a nossa vida se faz, então, subordinada a forças que nos levam para o alto, nos impulsionam a ascender, e forças que nos retêm embaixo, que nos levam a vivenciar uma outra realidade em nós que não é a divina. Naturalmente que vamos entender com o Baldi que essas forças satânicas fazem parte de uma conjuntura do nosso universo, motivada por todos os espíritos que caíram, simbolizados então por Satã. Acenamos então para Satã como a personificação das forças do mal que atuam no nosso universo, promovendo dor, degradação, destruição, morte. Mas aqui imperam as forças divinas, que sempre dominam as forças negativas. Isso faz com que, inexoravelmente, todos se salvarão. Jesus nos deu essa certeza: de suas ovelhas nenhuma se perderá. Em Mateus 16, versículo 18, ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. E isso está muito claro no Apocalipse de João. As forças satânicas serão definitivamente eliminadas e superadas. E todas as paisagens tumultuadas, infernais, que existem no nosso universo desaparecerão. Porque é justo nós nos perguntarmos por que existem, por exemplo, as regiões umbralinas no mundo espiritual, regiões trevosas, sombrias. Por que elas existem? Deus as criou? Claro que não.
são produtos das nossas próprias emanações, mas elas desaparecerão. Os mundos inferiores, selvagens, bárbaros, tudo isso sumirá. Então nós entendemos perfeitamente, o Ubaldi volta a nos falar nesse capítulo, que no fundo da descida está o inferno, mas no ápice da subida, o paraíso. Por isso nós vamos da besta ao anjo. Entendemos quando André Luiz nos fala que a evolução vai dos abismos infecundos da matéria aos altiplanos divinos. Por isso, quanto mais se desce, mais se encontra a rivalidade, o atrito, a guerra, a dor, o sofrimento, a escravidão, o determinismo. E quanto mais se sobe, mais se encontra com a luz, com a harmonia, com a paz, com o amor. E a queda só pode explicar, só a queda pode explicar isso. A queda nos repugna, é bem verdade, né? No primeiro contato que temos com essa ideia, nós tendemos a rejeitá-la, porque ela nos humilha, ela nos coloca numa condição de reconhecermos que somos seres falidos, que cometemos erros. Ela nos desgosta profundamente, porque nos torna seres culpados, seres exilados de um mundo perfeito que é o mundo divino. Então nós abandonamos esta ideia, preferimos outras hipóteses. Preferimos acreditar que vivemos num universo originário de Deus, que Deus nos colocou aqui simplesmente para evoluirmos, que as dificuldades que enfrentamos são dificuldades naturais, que as dores fazem parte do jogo da vida. E sim, nós nos colocamos diante de um Deus injusto, um Deus incompreensível, que pune o ser pela sua ignorância, o que não se justifica dentro da imensa bondade e sabedoria de Deus. Mas o Ubaldi nos propõe ainda que este erro que nos levou à queda ocorreu numa chamada zona do ignoto. Ou seja, o ser ao criar, ele herdou o consciente divino, a chamada a ciência infusa, e ele tinha um conhecimento próximo do conhecimento de Deus. Mas havia uma determinada região limitada, que era exatamente onde residia a possibilidade da queda. Porque se o ser conhecesse isso perfeitamente, ele não faria uma escolha livre, ele seria um ser escravizado ao amor divino. E Deus não quis criar seres escravizados ao seu amor, mas seres que aceitassem o seu convite de amor por livre adesão. Ele não quis criar autômatos. Então, uns desejaram penetrar nessa zona do ignoto, onde estava a árvore do bem e do mal, com a possibilidade de comer do fruto do dualismo. Mas Deus o avisou, ele conheceria a morte. Parte do infinito desejou experimentar deste fruto. Desejaram crescer além dos limites, e foi o fruto proibido. Isso gerou a nossa contração. Portanto, se vivemos hoje grandes dificuldades para ascendermos ao céu, experimentamos seríssimas limitações de nossas potencialidades, é porque na base da nossa vida está essa revolta, essa primeira revolta, feita em plena consciência dos nossos atos. Nós tínhamos ciência de nossa responsabilidade, porque do contrário ela não seria justa. Nós vasculhamos a nossa memória e não compreendemos, não conseguimos acessar esse registro arquetípico que está no mais profundo do nosso ser, mas está lá. Um dia nós iremos compreender perfeitamente o que nos motivou a nossa retirada da casa paterna. Nós temos no Livro dos Espíritos uma questão intrigante que agora podemos responder. É a questão 621. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Visto que o homem traz da consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os espíritos respondem categoricamente: ele, o homem, a esquecera e desprezara,
quis então Deus lhe fosse ela lembrada. Veja que interessante, nós nos perguntamos como eu esqueci, eu desprezei a lei de Deus, que já está gravada em mim desde o meu nascimento, e agora eu preciso relembrá-la, reaprendê-la através das duras leis da evolução, da dura imposição da dor. Nós desprezamos a lei de Deus. Eu me pergunto, quando eu fiz isso? Então essa pergunta, ela formalmente contradiz a criação do simples e ignorante. Nós somos criados com ciência infusa, com um conhecimento nato que Deus nos deu. Apenas existia essa zona do ignoto, porque Deus não quis criar seres escravos. Isso não foi um defeito, isso foi uma perfeição. Isso foi uma liberdade que Deus deu ao Filho. E que se ele fizesse uma má escolha, haveria conserto. Um conserto difícil e duro, estamos passando por ele, mas nós terminaremos outra vez na perfeição absoluta. E o sistema torna-se assim perfeito, porque a imperfeição que passamos por ela é apenas temporário. Então o sistema era tão perfeito na sua estrutura que ele permitiu a revolta, porque sabia como curá-la, sabia como trazer de novo o Filho da perfeição, que somos nós, ao seu estado original. Enfim, nesse capítulo, terminando, o Baldi faz um paralelo interessante entre a proposta da queda e a criação progressiva que nós aprendemos da doutrina dos Espíritos, que nós estamos subordinados a um processo de progressiva criação ao longo do tempo. E é verdade, não podemos questionar isso. Estamos subordinados a uma impreterível lei de evolução. Mas esse conceito, visto desta forma, criação progressiva, nos diz o Baldi, ela dá ao ser um inferno ao nascer, porque ela projeta o ser no verdadeiro inferno ao nascer. E não seria justo do ponto de vista do amor divino. Então hoje nós entendemos que a criação é verdadeiramente progressiva, mas no sentido de uma reconstrução de um edifício que desmoronou. Então, na verdade, esse conceito ele diz de uma recriação, de uma criação progressiva, ou uma recriação progressiva, porque no nosso universo nada se cria, como nada se destrói, tudo está se transformando. Então aqui não há verdadeiramente criação. Há um processo de recriação progressiva, que é o movimento de retornarmos ao estágio original em que fomos criados. Encerramos assim este capítulo.